Olá, queridos amados irmãos, que a alegria e a paz do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Sejam todos bem-vindos e que alegria poder estarmos juntos, mais uma vez, para podermos então nos alimentar da Palavra de Deus, que quer iluminar e nortear a nossa caminhada de fé. Chegamos então à sexta-feira, dia 18 de agosto de 2017, dentro da 19ª semana do Tempo Comum. E somos convidados então pela Igreja a meditarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo: quem despede sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem eunucos que nasceram assim do ventre materno. Outros foram feitos eunucos por mãos humanas. Outros ainda tornaram-se eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando o mês de agosto, o mês vocacional, em que nós somos enriquecidos pela liturgia a podermos meditar o chamado ao qual Deus então tem para com cada um de nós. E hoje então a liturgia, ela vem nos falar justamente sobre essa vocação ao matrimônio. É o que nós ouvimos então no Evangelho de hoje. Mas é interessante que, na primeira parte do Evangelho, nós temos então os fariseus que se aproximam de Jesus para pô-lo à prova e perguntar acerca do divórcio. E é interessante porque havia dois tipos de escolas rabínicas. Aqueles que permitiam então a questão do divórcio eram a escola mais liberal, e aquela escola rigorista, que permitia somente o divórcio se fosse por motivo de adultério. E ali então eles querem ver aquilo que Jesus então diz a respeito, para poder então ali colocá-lo à prova e em maus lençóis frente às escolas rabínicas. Mas é interessante que Jesus, como sempre, se sai perfeitamente. E vão perguntar: é permitido então despedir a mulher por qualquer motivo, dar carta de divórcio? E aí Jesus então vai remeter ao livro do Gênesis, vai dizer então que Deus não criou assim. Deus criou homem e mulher para poder então se unir e formar uma só carne. Deixará seu pai e sua mãe, serão uma só carne serão. E ali então eles ainda questionam, porque eles querem ir a fundo diante dessa provocação. E Jesus, mais uma vez, sai brilhantemente. Vai dizer então, ora, eles questionam, por que então que Moisés permitiu dar carta de divórcio? E Jesus é claro: por causa da dureza do vosso coração. Queridos amados irmãos, na época de Moisés, muitos homens então ali, eles querendo se divorciar, se separar da sua esposa, eles pegavam e começavam a maltratá-las. Arrumavam outra companheira, muitas vezes mais nova,
E ali então maltratava a sua companheira anterior. E ali, para aquela mulher não ficar sofrendo na mão do marido, Moisés então deu dar a carta de divórcio nessas situações. Ou seja, por causa da dureza do coração. E hoje em dia continua da mesma forma, se nós olharmos. Quantas vezes nós então encontramos famílias aí destruídas por quê? O marido encontrou uma jovem, alguém mais nova, né? E deixou ele então toda a sua família para poder então se aventurar num novo romance. E é interessante porque a maioria desses casos não dão certo, porque passado então aquela paixão, aquele momento, e é claro que a pessoa nova hoje em dia está interessada no quê? Se a pessoa já for de bastante idade, está visando algum retorno, um bem-estar, um conforto. E ali então, ao perceber que aquilo não é correspondido, a pessoa então encontra alguém ali da sua idade e vai embora. Então é comum nós encontrarmos esse tipo de relacionamento hoje ainda, mas olha só como isso é antigo. E Jesus então vai dizer que permanece as mesmas leis ainda para o matrimônio. Não é permitido o divórcio. A igreja acolhe o divórcio na seguinte situação, assim como na época de Moisés. Por exemplo, a esposa é casada e seu marido ele é viciado nas drogas, no álcool, e ele chega em casa batendo, espancando a sua esposa. Ora, nesse caso, o que prevalece é a vida. Então a igreja não vai insistir para que então ali a esposa permaneça nesse relacionamento para poder então ali sofrer, chegando ao ponto até de ser morta pelo seu esposo. Não, aí nesses casos. Mas fora isso, queridos amados irmãos, o matrimônio é algo sagrado. Como nós ouvimos aí, lá no livro do Gênesis, foi vontade de Deus, Deus que criou o matrimônio, para que nós pudéssemos então ali ser fiéis a Deus, e ao compromisso que nós então assumimos no dia do matrimônio, diante de Deus e da comunidade dele presente. E é interessante que então os discípulos vão questionar, ora, se a situação do homem e a mulher é assim, é preferível nem se casar. Jesus então vai dizer, olha, é preciso saber que o matrimônio é vocação. Aquele que tem vocação, assim como para poder ser um ministro ordenado, para poder ser um religioso ou religiosa, então é uma vocação. E muitas vezes a gente acha que a vocação de todo ser humano é um matrimônio, e não é. Olha o que Jesus diz. Alguns, então, eles recebem esse dom de ser celibatários, ou seja, de viver só. Outros se fazem assim por causa do reino dos céus, que são o caso dos ministros ordenados, a pessoa dos padres, dos bispos, que então, em razão do ministério do ofício que vão assumir, eles abrem mão de constituir a família. Então, queridos amados irmãos, é preciso compreender que a vocação para o matrimônio, ela é querida por Deus, e é preciso discernir na nossa vida para que nós não sejamos os pais de famílias e mães frustrados, que somente coloquemos filhos ao mundo de qualquer jeito, não educamos, não instruímos, não façamos que assim a nossa família seja a igreja doméstica, a qual então o Senhor chama a todas as famílias a serem, a escola do amor, do perdão, da partilha, da solidariedade. É em casa que eles aprendem esses valores, para que depois então ali possam conviver na sociedade levando esses mesmos valores, dando testemunho do amor de Deus presente e vivido na família. E assim então, nós podemos deixar-nos também iluminar pela primeira leitura de hoje, extraída aí do livro de Josué, no capítulo 24. Deus, então, ele pede para Josué, então, reunir todos os filhos lá em Siquém. E ali, então, Josué vai fazer memória de todos os acontecimentos a qual, então, Deus interveio através de Abraão e todos os patriarcas, passando pelo Egito, onde Deus, então, libertou o povo das garras do faraó, onde o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, e ali, então, foram afundados, morreram todos os soldados, o exército de Faraó. E assim, então, eles fazem memória do evento salvífico de Deus que
Foi Deus que interveio, não foi arco, não foi as armas do povo de Israel, mas foi Deus que interveio e pôde então dar a vitória a eles, derrotando reis, entregando terras, cidades que eles não edificaram, mas que foi edificada, que o Senhor então entregou nas mãos do povo de Israel. E assim também a terra que emana leite e mel, onde então eles não lavraram, mas Deus então concedeu a eles, porque o nosso Deus é fiel. E assim então, nesse capítulo 24 vai acontecer algo muito importante, porque o povo é chamado então a renovar a sua aliança, a sua fidelidade a esse Deus que é fiel ao seu povo. E assim então, queridos amados irmãos, Deus chama também a cada um de nós a sermos fiéis à nossa vocação, ao chamado que Deus então tem para cada um de nós. Se somos chamados ao matrimônio, vamos ser fiéis ao matrimônio, à nossa esposa. É interessante que muitas vezes a gente se ilude pensando que a minha mulher é problemática, a minha família é isso, aquilo outro, a outra família também, só muda de endereço. Nós caímos muitas vezes na triste ilusão, pode ser diferente a forma com que convivam, mas tem os mesmos problemas. Ora, não é preferível você então permanecer com aquela pessoa que você conhece, lutar por ela, que você então se encantou, deixou-se seduzir e seduziu ela também? Retorne ao primeiro amor, reconquiste, porque o amor é criativo. Então é preciso a cada dia redescobrir e ser fiel a esse chamado qual Deus tem para cada um de nós. Essa aliança que foi selada no sangue de Jesus Cristo, que nós somos convidados a eternizar através da nossa vocação, seja como pessoa, um pai de família, como uma mãe, seja como ministro ordenado, religioso, religiosa, a cada dia da nossa vida somos chamados a renovar esse nosso compromisso, porque o nosso Deus é fiel e nós também somos chamados à fidelidade em Cristo. Que o Senhor então nos ajude nessa nossa escolha, que nós possamos então ali, de fato, discernir a nossa vocação, para que sejamos pessoas fiéis. Só seremos pessoas fiéis se vivermos a nossa verdadeira e autêntica vocação, porque do contrário seremos pessoas frustradas. Que o Senhor então nos ajude, o Espírito Santo nos auxilie, para que nós possamos compreender o chamado de Deus e que sejamos fiéis a esse chamado, a essa vocação, para que assim Deus possa ser percebido através do nosso testemunho de fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. A todos vocês inscritos, muito obrigado. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, não perca a oportunidade. Clique aqui em inscrever-se e venha também somar, fazer parte dessa nossa família e ajude-nos a divulgar o Evangelho, compartilhando com os seus grupos, contatos, fazendo com que a Boa Nova de Cristo alcance os corações. Que Deus, então, abençoe você, meu amado e minha amada, e renove em ti esse compromisso que você selou, seja através do sacramento do matrimônio, seja na busca através da sua vocação, seja como ministro ordenado, seja como um consagrado, que Deus, então, abençoe você em toda a sua caminhada de fé. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês.